volta com o nosso Você Bonito. Contei pra vocês no início do programa que hoje falaríamos sobre endometriose. E a gente vai abordar uma questão muito importante, muito séria, que é a dor, né? Muitas vezes incapacitante, que diminui a qualidade de vida desta mulher. Então a gente convidou para esse papo a doutora Paula Fettbeck, que é ginecologista especialista em reprodução humana. Bem-vinda mais uma vez. E doutor André Mansano, médico intervencionista da dor, junto com a gente. Né? Mais uma vez, doutor, obrigada, viu? Sempre um prazer recebê-los. Vamos começar, então, entendendo o caso de endometriose, porque a gente fala, é sempre atual, porque a gente sabe que são muitas mulheres que sofrem, né? E quando a gente fala 10%, gente, é uma conta, assim, que são muitas mulheres mesmo. E entender, como você disse na abertura, doutora, que às vezes é uma vida inteira que essa mulher sofre, pelas dores e todas as outras questões que envolvem endometriose, né? E é a vida inteira mesmo, porque ela começa com a menarca, que é a primeira menstruação, e é fácil a gente entender as dores, porque assim, se a gente pensar aqui que essa camadinha de dentro do útero, a vermelhinha, que todo mês passa por um processo hormonal, ela prolifera, ela forma glândulas, ela inflama e sangra, essas células vão para fora do útero. Então, isso acontece todos os meses desde a primeira menstruação. Então, é uma inflamação, processo inflamatório crônico, fora do útero, que pode ir em vários locais, geralmente na região pélvica. Outros órgãos, né? Outros órgãos, diafragma, existem descritos em nervos, né? Que o doutor André deve pegar. Nervos. Que coisa. Agora, sim, de fato, hoje a medicina sabe dizer o motivo que está, né, que envolve aí o caso das mulheres que têm a endometriose. Tem uma questão genética, tem... Existe uma predisposição genética, existem teorias de células-tronco, de menstruação retrógrada, mas ainda não tem uma etiologia, que a gente fala, uma causa bem estabelecida. Então, existem hipóteses, existe sim, com certeza, essa predisposição, porque é muito comum em famílias, né? Se você tem sua mãe, sua irmã, sua avó que teve, é muito frequente também que você tenha, então é importante sempre lembrar disso, mas a real causa, assim, bem estabelecida, ainda não existe. A gente já vai falar do diagnóstico, já vamos colocar aqui umas imagens para vocês, mas queria ouvir do doutor na prática clínica, né, doutor? Você fala de dor, cuida de dor e de motivos diferentes, né? Então, quando a gente está falando de uma mulher com endometriose, que tem até dor um mês inteiro e muitas vezes dor na relação sexual, como é essa abordagem hoje, né, dentro da sua prática clínica? Quando você falou no começo, né, 10% das mulheres, eu já fiz uma conta rápida aqui, então é bastante gente mesmo, né? Então, essas dores, a gente tem que entender evolutivamente para que serve a dor, né? Então, a dor serve para nos proteger, né? Então, o exemplo clássico, eu machuquei o dedo, o meu cérebro recebe essa informação, doeu, eu vou fazer o quê? Eu vou proteger meu dedo. Eu vou não só retirar o meu dedo de onde ele está machucando, como também não vou deixar ninguém chegar perto, né? Isso é um fenômeno protetor. Quando a gente não faz esse fenômeno protetor, a gente não protege o nosso corpo da dor, que é o caso da endometriose, porque a paciente simplesmente não consegue, o que o cérebro faz? Eu vou intensificar a dor. Né? Isso se chama sensibilização central. Todas as vias que percebem a dor ficam sensibilizadas. Inclusive, a paciente com endometriose, ela tem mais dores em outros locais também. Então, por exemplo, se uma mulher com endometriose e outra sem endometriose, se as duas machucarem o ombro, a com endometriose vai sentir mais dor, porque as vias da dor estão sensibilizadas, né? Então, vai muito além do que, de fato, a dor pélvica muitas vezes. E até para a gente colocar a nossa ilustração e já, daqui a pouquinho, já mostrar, né, quais são essas terapias, o que hoje é possível fazer. Vamos colocar primeiro na tela. Eu acho que mostra um pouco do quadro que a doutora descreveu, então, quando a gente está falando de endometriose. Olha, doutora, você pode ir comentando para a gente. Então, aí são essas células que passam pelo processo inflamatório da menstruação e elas vão se localizar, elas vão se implantar, geralmente na região pélvica, em nervos, vão pegar as tubas, os ovários, o intestino, né? Então, a gente tem essa disseminação e essa inflamação, ela é crônica. Então, quando a mulher vai ter, por exemplo, relação, quando ela vai menstruar, quando ela ovula, quando ela evacua, urina e depois vai tentar engravidar, todas essas lesões, elas se sensibilizam, né? Então, ela tem dor no intestino, é muito comum você ter sintoma intestinal, você ter, às vezes, infecção urinária de repetição, como o
doutor André falou, é uma doença, é uma afecção sistêmica, Tá. TPM, né? Então imagina todo aquele processo inflamatório. Então muitas vezes a gente recebe pacientes que têm aquela TPM incapacitante. Então eu não consigo sair de casa, eu não consigo trabalhar, meu marido não me aguenta, minha família não me aguenta, meus filhos, e ela vai até às vezes no psiquiatra, né? Então, vai tomar, daí chega cheio de remédio antidepressivo e não, ela realmente tem uma inflamação sistêmica nesse período da menopausa, da endometriose, da menstruação e que vai se manifestar principalmente quando os hormônios estão mais altos. Então, ela passa por tudo isso e às vezes ela não é compreendida e não trata e isso vai perdurar a vida toda. E de certa forma, a gente está falando de uma doença, então, que ela é multidisciplinar até nesse cuidado, por isso a nossa abordagem hoje, né, com 2 especialidades, porém o diagnóstico é simples. Nem sempre é simples, nem sempre é simples. Inclusive, no consultório, nós recebemos muitos pacientes que não têm diagnóstico de endometriose, a gente faz o diagnóstico, mas também a gente recebe o contrário. Pacientes que vêm, doutor, eu tenho endometriose, estou com dor, e não é endometriose a causa da dor. Jura? Então, por exemplo, há 3 semanas, um caso emblemático, uma moça veio ao consultório com o diagnóstico suposto de endometriose, com uma dor pélvica e o problema dela era no quadril. Então, nem sempre o diagnóstico é tão simples assim. Puxa, o que faz, né, dificulta? Eu vou lá e já volto, você já me conta. Eu quero entender o que dificulta, né, com tanta tecnologia que a gente tem, com imagens e com as queixas, porque a clínica é soberana, né, gente? Até, né, com os exames, enfim, o que dificulta esse diagnóstico e já o que a gente tem hoje para cuidar desta mulher e devolver qualidade de vida. Voltando, a gente está falando de endometriose, da questão das dores, a gente já vai mostrar aqui um tratamento interessante que o doutor está trazendo. Agora eu queria entender essa dificuldade realmente que hoje vocês encontram para ter o diagnóstico, né, enfim, perfeito e até os pontos, os órgãos que vão ter sido, enfim, atingidos, né, ali pela questão dos focos mesmo. Porque às vezes, como você disse, a pessoa tem dor em outra região e não tem foco de endometriose. O problema da endometriose é o diagnóstico tardio. Sim. Né? Então, uma endometriose que foi tratada inicialmente, que você já tem um controle, é diferente de uma endometriose que passaram-se anos e anos se desenvolvendo. Tá. Né? Então, por que é o diagnóstico tardio? Você mesma falou. Você tem que ouvir a paciente. Ela se queixa, ela tem dor, cólica não é normal. Todos esses sintomas, eles têm que ser, assim, ouvidos e o médico tem que pensar. Primeiro, ele tem que conhecer a doença, né, se interessar pelos sintomas da paciente e no próprio exame físico, muitas vezes, pelo toque vaginal e alguns outros sinais, você já consegue, né, fazer um diagnóstico muito preciso da doença. Hoje em dia, não é mais como antigamente também, que você tinha que fazer uma laparoscopia, que é uma cirurgia para ter o diagnóstico, né? Ele ainda continua sendo um padrão ouro, mas você tem hoje imagens específicas. Hoje não, há muitos anos, você tem imagens específicas para endometriose. O problema é, você tem que ter um radiologista especializado no exame. Tá. É um exame muito, assim, bem sensível no sentido de conhecimento de quem está realizando e o acesso, né? Porque ele tem o preparo intestinal, são poucos os médicos que fazem. Então, esse acesso também ele não é tão universal como deveria ser, né? Então, entendemos porque às vezes pode ficar mais difícil. Mas queria te ouvir do tratamento, doutor. A gente tem algumas coisas aqui e a gente tem imagem, não tem, Gláucia, do laser? Eu acho que é uma dos ilustras, não, né? Do laser, não. Conta pra gente, doutor. Então, assim, o tratamento do paciente com endometriose e os seus sintomas, ele parte, obviamente, do tratamento da causa de tudo isso, que é o tratamento da endometriose. Paulo pode falar melhor, o tratamento hormonal, eventualmente o tratamento cirúrgico. Suspendendo a menstruação. Exato, suprimindo a menstruação e por aí vai. Em paralelo a isso, trata-se o sintoma, né? E quando a gente fala de sintoma, o tratamento pode ser medicamentoso, e aí a gente sempre vai daqueles medicamentos mais leves, partindo para os medicamentos mais intensos, mais fortes, somente se os mais leves não derem conta do recado, tá bem? E eventualmente, quando nenhum medicamento resolve, nós temos à nossa disposição alguns procedimentos para alívio da dor. Então, exemplo, existe, nome técnico, um emaranhado de nervos que são responsáveis pela sensibilidade dos órgãos pélvicos ou abdominais mais baixos. O nome disso é plexo hipogástrico superior.
Em casos graves, nós podemos colocar uma agulhinha ao lado desses nervinhos e injetar uma substância para inibir esses nervos. Lembrando, isso a gente só faz para casos mais graves. Em casos mais graves ainda, é possível colocar o eletrodo, por exemplo. É isso aqui, doutor? É. O eletrodo, que é um procedimento mais invasivo, nós colocamos, por exemplo, este eletrodo aqui, que tem uns polinhos que são estimuláveis, isso fica atrás da coluna da paciente e ele é conectado a um gerador, como esse daqui, que fica debaixo da pele da paciente, emitindo impulsos elétricos através do eletrodo para a região da medula para inibir o processo doloroso. Então perceba como isso é mais avançado e a gente só usa isso daqui em casos muito graves. Interessante, porque essa questão também da endometriose, tem muitas mulheres que operam, né, que tiram esses focos, mas que ela pode voltar caso não tenha esse tratamento, né, doutora? Esse controle até suspendendo a menstruação e tendo a questão hormonal envolvida. Aí se você quiser contar também dessa parte hormonal, acho que a gente tem as ilustrações. O tratamento ele é para sempre, né? Uma vez que ela tenha, mesmo ela operando, por exemplo, se acomete um nervo muito profundo, né? Então, para ver como realmente, às vezes a dor é tão intensa que você precisa usar esses meios mais invasivos, né? E você tem que bloquear a menstruação. Então, como ela é uma doença hormônio dependente, quanto mais a paciente menstruar, pior ela vai ficar. E mesmo operando, depois o ideal é você bloquear essa menstruação, a não ser que a paciente queira engravidar. Daí é outro assunto, endometriose e infertilidade, né? Mas você usa hormônios, então nossas pílulas, famosas pílulas, e hoje em dia, hormônio oral, a gente tenta evitar o máximo possível, porque tem a segunda passagem hepática, alguns efeitos colaterais, então a gente preconiza hoje em dia hormônios por outras vias. Né, que seriam aqui, a gente trouxe o adesivo transdérmico, né, que é um PET que ela cola, né, assim, geralmente uma região que não fica aparecendo muito, né, embaixo ali no glúteo, na calcinha, que ele faz esse bloqueio. Hoje em dia você tem anéis que você consegue vaginais, né, que você consegue também bloquear. É uma tecnologia mais nova, né, você coloca via vaginal. Você tem subcutâneos, as injetáveis, que é um pouquinho mais invasível também. A gestrinona, que foi desenvolvida, a famosa e polêmica gestrinona, que foi desenvolvida para endometriose, que tem um efeito bom, porque ela bloqueia mesmo, ela faz um bloqueio intenso hormonal, né, que não precisa ser no implante, né? A gestrinona não tem só implante, na verdade ela foi desenvolvida na primeira vez oral, mas você tem em gel, você tem via vaginal, também? Sim, olha, você pode usar, né, o subcutâneo, o implante é só uma das vias dela. Mas a ideia é bloquear a menstruação e fazer com que essa paciente tenha melhor qualidade de vida. Que é associar com as terapias que o doutor também comentou. A gente tem 2 minutinhos, dá tempo de uma perguntinha, não dá, Gláucia? Olha lá, na tela. Josiane, obrigada, um beijo. DIU hormonal pode ajudar no tratamento para endometriose ou depende de alguns fatores? Com certeza. O DIU hormonal, que a gente tem o Mirena, né, que é o mais indicado no caso da paciente com endometriose, ele faz esse bloqueio de uma forma muito efetiva e é um dos principais tratamentos da endometriose. A cirurgia, ela vai ser a última etapa do tratamento e associada a esses tratamentos mais para dores mais graves, como o doutor André falou. Mas o DIU hormonal, perfeito. E eu acho interessante e que bom que a gente conseguiu unir as especialidades, né, para o pessoal que está nos assistindo, vai espalhar, vai estar lá no YouTube, você compartilha, para verem que sim, né, tem uma questão aí envolvida de médicos que estão capacitados para cuidar desses pacientes, né, e acolher, porque, gente, puxa, viver com dor, né, ninguém merece. Então, assim, o trabalho do Dr. André Mansano é incrível, ele sempre deixa dicas pra gente. Eu já vou agradecer, então, deixando o seu Instagram, @doutorabreviado André Mansano, @doutorabreviado André Mansano. E da doutora Paula Fettbeck, que é ginecologista especialista em reprodução humana, você encontra no @Paula, o Fettbeck é FETTBACK. Tá marcado lá no nosso Instagram. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Até Beijo a a vocês. Sempre Obrigado, maravilhoso ter com a gente. E eu tô indo viver. Partiu férias. Vejo vocês dia 5 de novembro. Um beijo, Camila Galete. Amanhã estará aqui. Ó, um beijo. Me acompanhe por lá nas redes sociais. Vou morrer de saudades. Até dia 5. Beijo, beijo, beijo.